Estamos ministrando aqui uma série que o Espírito Santo tem tocado assim no meu coração. Reino de plenitude. Nós estamos conduzindo a igreja nas ministrações que eu estou aqui na escala, sobre o reino de Deus. No domingo que eu ministrei, nós ministramos sobre a essência desse reino e como toda a base da criação de Deus, ela se sustenta e ela está dentro de um propósito que foi estabelecido antes de tudo ser criado. E essa base, essa essência é o amor de Deus. E nós temos percebido, pela história da criação, por nós mesmos, como o Criador tem se envolvido com sua criação. Hoje, eu quero avançar com você sobre o tema da unidade do reino de plenitude, o reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13, os versículos 20 e 21, eu quero ler com você. O Senhor me levou a esse texto na minha leitura diária, devocional, e eu parei nesse texto. Hebreus capítulo 13, 20 a 21. Amém? Ele diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? O Deus da paz. Eu quero te afirmar que em toda a realidade do reino de Deus, desde a base da sua essência, a todos os detalhes do propósito de sua criação e do seu reino, ele é sustentado pela paz. E paz tem a ver com fundamento de unidade. Ainda que você vai descobrir que em escalas ou em detalhes acerca do reino de Deus e sua manifestação dentro da criação, a gente perceba uma separação, uma divisão. E essa criação que foi feita semelhante a Deus, o Criador, ela se dividiu do Criador, perdendo a sua paz. Então, por isso que o escritor afirma o Deus da paz. Ele diz que essa paz é sustentada pelo sangue de uma aliança, e essa aliança é eterna. E por conta dessa aliança, trouxe a Cristo Jesus dos mortos. É interessante, irmão, porque se Deus é vida, então a morte é a ausência, está dividido, está separado de Deus, pois Deus é vida. Jesus chega a afirmar: eu sou a vida. Então, quando o texto diz que ele nos trouxe, que essa aliança trouxe da morte aquele que é a vida, é porque aquele que é a vida fez um percurso. E isso é um compromisso baseado nessa aliança eterna, em que ele passou da vida para a morte, para um resgate
E esse resgate é para unir de volta, trazendo a realidade de sua paz, daqueles que se tornaram inimigos, daqueles que se tornaram separados de Deus. E diz que ele é o grande pastor das ovelhas, porque dentro desse resgate, irmão, tem um reino sendo anunciado, uma paz sendo anunciada, uma reconciliação sendo anunciada. Tem uma obra de resgate, de redenção. E aí nós vamos ter a figura de um pastor e de ovelhas. E a Bíblia diz então que o bom pastor, ele dá a sua vida. Então, ele vai para a realidade da morte, porque ele entrega a sua vida para resgatar essas ovelhas. E quem são essas ovelhas que saem da morte para a vida? São aquelas que sabem ouvir a voz de seu pastor. Amém, irmãos? Em outro detalhe, avançando, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Olha aqui, irmãos, o bem é a base do reino de Deus. E quando eu digo bem, é o bem de Deus, não o bem próprio do homem, mas o bem próprio de Deus. E esse bem próprio de Deus é que deve se aperfeiçoar em nós, em nosso próprio bem. Para que eu pegue esse bem de Deus e ele me aperfeiçoe para que eu possa, na minha escolha, na minha vontade, me render a ele a ponto de fazer sua vontade. Então esse bem de Deus vai nos levar a um aperfeiçoamento, e isso tem um preço, para que a gente consiga fazer a vontade dele. Aleluia. E isso, essa obra de aperfeiçoamento daqueles que serão resgatados, o Senhor chama isso de algo agradável diante dele. Amém, irmãos? Se o bem precisa ser aperfeiçoado em nós, em nossa natureza humana, não deve ser o próprio bem divino, mas o bem humano. O bem que precisa de aperfeiçoamento não é da natureza de Deus, é da natureza do homem. Pois se aquilo ou aquele que é divino, então, é perfeito em natureza e essência existencial, logo então, seu próprio bem é perfeito. E a pergunta é, será que em Deus, ou para Deus, existe o mal perfeito de Deus? Eu quero te responder, porque isso aqui, eu o tempo todo, irmão, nas minhas ministrações, sempre volto a essa temática do bem e do mal, porque isso é muito interessante. Isso é uma chave de cura, isso é uma chave de salvação para o orgulho do nosso coração, porque muitos de nós nos revoltamos, ou nos esfriamos, ou nos paralisamos diante de Deus, ou do senso de Deus, acerca da justiça, porque nós percebemos o mal dentro da nossa realidade, nós percebemos o mal fora da gente, dentro da gente, e a gente fica, poxa, se Deus criou todas as coisas, por que o mal? Por que essa realidade? Por que esse preço tão caro? E a gente fica com uma falta de acertar essas contas acerca da justiça de Deus. Então eu quero voltar para você esse entendimento. Lá em Isaías 45, 7, abre a sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 45,
versículo 7. Eu amo esse trecho de Isaías. E eu vou ler na versão Almeida, revisada e corrigida. E ele diz assim: eu formo, Deus está falando através do Isaías, do profeta, e ele em primeira pessoa usa a boca do profeta para dizer: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. O Senhor, faço todas essas coisas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém, irmãos? Quem criou o mal, igreja? Quem criou o mal? O Criador. É interessante que ele vai dizer: eu formo a luz. Por quê, irmãos? Porque ele não tem como criar algo que já é. Ele é luz. Então Deus não é não se autocria, mas Ele é eterno. E é esse ser que em sabedoria perfeita tem poder para criar todas as coisas. Então ele diz: eu formo a luz. Ele dá forma para a luz. Mas tem algo que ele criou. Ele criou as trevas. Então, dentro de uma realidade que ele abre como criação, ele cria as trevas. E dentro das trevas que foram criadas, não existiam. Não existe na natureza de Deus trevas. Existe fora da natureza de Deus, porque está à parte de Deus, porque é uma criação dele. E ele diz: eu crio as trevas. E dentro das trevas que foram criadas, ele entra nessa criação, dando forma na criação do que ele é. Ele é luz. Então eu afirmo para você e volto a afirmar: Deus está fora da criação. E ele criou a criação e adentrou a criação, dando forma de si mesmo para estar presente, permeando, enchendo todas as coisas do que ele é. Amém, irmãos? E ele diz: eu faço a paz, porque tem nele essa paz. E ainda que as trevas foram criadas, dando forma à luz, ele tem uma ação de fazer paz, de trazer paz. E olha só que maravilhoso, ele cria o mal. E eu volto a dizer, que se Deus é perfeito, e se Deus é o bem perfeito, então o bem perfeito não contém o mal. E quando Deus cria o mal, ele cria fora de si. E ele permeia então esse espaço chamado trevas de luz. E dentro desse espaço chamado trevas, ele cria o mal. Ele cria um ponto. E eu quero te dizer, a criação de Deus, toda a criação de Deus é boa. Amém, igreja? Então, o mal de Deus criado por ele é bom. Diga isso para o seu irmão. O mal de Deus criado fora dele é bom. Tem um bom propósito. Amém, igreja? Tem um bom propósito, irmãos. O mal foi criado por Deus, e isso indica que o mal existe fora, separado da essência natural de Deus. Então, se para a criação o mal está em potência existente, e em ou para Deus opera separadamente,
tudo que Deus criou é bom, inclusive o mal de Deus. Não existe o mal em Deus, mas existe o mal de Deus, e este tem um bom propósito em toda a criação. Amém, irmãos? Para Deus, o bem e o mal são perfeitos separados. Amém, igreja? Então, um estado de perfeição, mesmo dentro da criação, para Deus, o bem e o mal, eles são perfeitos separados. E Deus deu essa condição. O bem de Deus está separado do mal. E dentro da natureza divina, o bem, ele é perfeito quando está em estado de separação do mal. Atenção, irmãos. Essa era a vontade e a recomendação perfeita. Essa é a vontade perfeita do Criador para as suas criaturas especiais. Quem são essas criaturas especiais criadas? São aquelas que lhe dão semelhança ao Criador, aquelas que têm vontade própria. E essas criaturas só podem ser semelhantes a Ele por causa do mal que Deus criou, que é o ponto zero para dar-lhe a esses seres liberdade para escolherem o amor ou a ausência do amor. Porque amor é uma decisão, amor é uma escolha, amor é um compromisso, amor é um acordo, amor é sacrifício, é responsabilidade. Então, essa é a natureza do amor. Deus não conseguiria fazer seres à sua semelhança se não tivesse criado esse ambiente do ponto zero do mal. Porque o mal é oposto ao bem. Eles separados, Deus chama de perfeição. Eles misturados, Deus tem um propósito aí. A criatura, toda a criatura de Deus foram criados. Toda a criação é boa. E foram criados no estado de perfeição. Mas eles precisavam de uma prova de amor para manterem o mal e o bem separados. Eu vou chegar lá onde você está querendo. O bem e o mal separados o Senhor chama de vida. Para o bem e o mal misturados, o Senhor chama de morte. Primeiro destaque que eu quero te dar, na natureza plenamente divina, o bem e o mal coexistem e permanecem separados. Isso é perfeito e eterno. Deus não é tentado pelo mal criado e nem tenta sua criação ou criaturas com o mal criado. Porque eles não foram criados para a ausência do amor. Eles foram criados para o bem, para o amor. Só que por conta da natureza de semelhança ao Criador, com vontade própria, Deus então agora dá o ponto zero. Aqui no ponto zero vocês podem permanecer no amor, separando o bem do mal. Isso é vida, isso é perfeito. Eu tenho também um propósito para vocês, porque eu sei, antes da criação, que essas criaturas iriam cair. Eu te expliquei no domingo que eu ministrei aqui passado. Eu quero ir com vocês lá em Salmo 5, versículo 4 e 5, quero ler rapidamente para você, para afirmar sobre isso que estou dizendo. Na natureza plena divina, o bem, ele é separado do mal e ele se mantém eternamente. E isso lhe dá uma natureza de perfeição. O divino, ele é perfeito. E lá em Salmo 5, 4 a 5 vai dizer:
olha só, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Se Deus criou o mal, e a possibilidade dessas criaturas decidirem, a expectativa da criação não era para experimentarem o mal, mas ao contrário, experimentar exatamente o bem, a perfeição do nosso Criador. E olha o que diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Amém, irmãos? Os arrogantes, preste bem atenção. Os arrogantes são os seres criados por Deus para terem vontade própria, mas pela sua própria vontade, caíram do amor, caíram da perfeição, e escolheram fazer a sua própria justiça. Isso Deus chama de morte, isso Deus chama de bem misturado com mal. Isso Deus chama de natureza caída. Natureza divina mantém o bem e o mal separadamente. Eles coexistem, e esse ser divino não se tenta pelo próprio mal que foi criado, e nem tenta toda a criação pelo próprio mal. Segundo destaque que eu quero te dar: a natureza plena caída de Deus. E isso está agora, você já sabe, seres angelicais caíram e a humanidade caiu da perfeição de Deus, por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa do orgulho. E o orgulho está em oponência ao ser de Deus, ao amor, à natureza de bondade, de amor de Deus. Então, a natureza plenamente caída, o bem e o mal, eles coexistem e permanecem misturados. Então, irmão, quem que está numa natureza caída? Aquele que permanece misturando o bem com o mal. Aqueles que se separaram e que o mal tentou a si mesmo. O próprio mal os tentou. Eles foram tentados pelo próprio mal. Olha isso aqui. Isso é bom e efêmero. Então, enquanto a natureza de Deus permanece eterna e perfeita, separando o bem do mal, nós temos a natureza caída. E aí, quando eu coloco natureza caída, eu estou incluindo anjos caídos e a humanidade que caiu, o primeiro Adão. E nessa natureza caída, que se separou de Deus, ainda assim, Deus diz que isso é bom, só que Ele diz que isso é efêmero, isso tem um prazo de validade, isso tem um tempo determinado. Então, irmão, a queda da perfeição, ela tem um bom propósito. Mas este mal que nós estamos sendo tentados pelo nosso próprio mal, ele tem um tempo determinado. E o Criador, que é perfeito, ele tem uma justiça para esse processo da natureza caída. Isso tem um bom propósito e um tempo determinado. Abra comigo lá em Romanos 7, 21, os versículos 24 também, e o 25 eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 7, Paulo ele vai declarar sobre essa natureza caída, e ele então afirma, né, que o bem está misturado com o mal,
e isso é reflexo daquela base. Lembra de Gênesis? Olha, eu coloquei uma árvore aqui, você não coma dessa árvore, porque essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ali, quando o homem peca, comendo daquele fruto, ele estabelece a sua justiça própria, e agora ele estabelece a ciência do bem e do mal, querendo se aperfeiçoar por si mesmo, dentro dessa queda e dessa justiça própria, por méritos, querendo separar o bem do mal, mas agora eles estão misturados na sua natureza. Em Romanos 7, 21 vai dizer, quem encontrou aí, diga amém? Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. E o versículo 24, miserável homem que eu sou. Olha o que nos tornamos. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará? Há uma necessidade de libertação, de redenção. E aí no versículo 25 ele responde, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne da lei do pecado. Amém, irmãos? Então, veja bem, irmãos, o conhecimento do bem e do mal me levou pela minha escolha a cair, e isso me deu uma natureza, que é a natureza caída, e toda essa mistura do bem e do mal me fez cair da perfeição, mas me colocou dentro de um tempo determinado, e esse tempo determinado, ele já é determinado antes de todas as coisas serem criadas, e ele tem um objetivo, um propósito de redenção. Por quê? Porque essa é a natureza do amor. Terceiro destaque que eu quero te dar nessa noite de reflexão é que nós temos uma outra natureza, e essa é na natureza plenamente redimida. Atenção, irmãos. Então você tem a natureza plenamente divina, você tem a natureza plenamente caída. Agora eu quero te apresentar o que a Bíblia nos revela de dentro do propósito da escolha do homem em escolher se separar do amor de Deus e estar escravo do mal e do seu próprio bem, atenção, e do seu próprio mal, nós temos uma proposta, nós temos um propósito, que é o propósito de uma natureza plenamente redimida. E dentro dessa natureza plenamente redimida, olha como é que é a base. O bem e o mal coexistem. Só que eles permanecem aperfeiçoados. E isso, para Deus, é agradável e permanecente. Que coisa, irmãos. Então, dentro dessa queda, tem uma natureza proposta que é a redimida. E essa natureza redimida só é possível por causa daquela aliança eterna. Eu vou entrar na criação, também vou me tornar uma criatura, e na ausência de tudo que eu sou, em carne humana, eu vou trazer um resgate. E a proposta desse resgate é para que dentro dessa condição caída, haja algo agradável. E o que é agradável para Deus? É que eu mesmo, na consciência de caído, na consciência de tentado pelo meu próprio bem e pelo meu próprio mal, pela minha própria justiça, consiga acreditar, crer, mesmo na escuridão, mesmo na minha morte, mesmo na ausência de tudo que é Deus, por causa do pecado que me separou dele, se eu ouvir a voz de Deus, se eu crer
nessa boa notícia de resgate, nessa boa notícia do Evangelho, nessa boa notícia de redenção, eu agora adquiro uma nova natureza. E essa nova natureza é a redimida. E dentro dessa nova natureza redimida, o bem e o mal, que eu conheço muito bem, que me levou à morte, ainda que eu esteja nela em carne, no espírito agora, na consciência, de dentro para fora, eu posso viver algo agradável diante de Deus, que é o quê? A minha redenção. É eu, pelo seu Espírito, pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu resgate, pela gratidão, diante dele ser curado, ser salvo da minha própria natureza caída. Eu vou purificando, eu vou separando por escolha de sacrifício vivo em amor, eu vou separando o mal do bem em mim. E isso é um processo que eu não dou conta sozinho, porque esse é um processo de uma nova natureza chamada redimida. E eu queria que te falar que o próprio Deus, que é perfeito, que antes de todas as coisas, por presciência, dentro do seu plano, previa que os anjos iam cair, que os homens iam cair, mesmo assim os criou, porque o amor, irmãos, faz um percurso de resgate, de sacrifício, e o amor redime todas as coisas, todo o mal. Amém, irmãos? Eu quero te levar a uma consciência dessa natureza aperfeiçoada. Olha para o seu irmão e diga: Deus é perfeito. Você é imperfeito. Mas existe uma natureza que é uma graça, que é a mistura da vontade de Deus com a minha vontade. Essa é uma realidade de aperfeiçoamento. E isso é agradável ao Criador. Amém, igreja? Quem é que se coloca nessa condição para uma nova natureza? Aqueles que têm um coração humilde. Porque o orgulho nos levou a separar de Deus. Mas então a humildade, e isso, irmão, é natureza do amor. Isso é natureza da fé. Isso é natureza daquele que é divino. Humildade. Humildade. Porque o amor não é orgulhoso. O amor não se orgulha. Paulo declara isso. O amor não se vangloria. O amor é paciente. O amor é bondoso. Amém, irmãos? Pastor, o homem caiu, os anjos caíram. O amor é paciente. Por que Deus criou mesmo sabendo que ia cair? Porque o amor é paciente. É longânimo. Ele acredita na verdade. Ele se entristece com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, tudo crê. O amor de Deus acreditava, antes de tudo, que haveria de escolherem, por vontade própria, de liberdade em amor, escolherem por amar a Ele. Crendo, irmão, apenas crendo na palavra, crendo no seu reino, crendo na sua justiça, crendo no seu amor, crendo no seu propósito. O amor tudo espera.
O Criador está esperando um ciclo de tempo que foi colocado como determinado, proposto. Ele está esperando com paciência, porque dentro desse propósito de tempo, de um bom propósito, vai vir aqueles que vão nascer de uma redenção, de aperfeiçoamento do amor, da esperança, da fé. Essa é a natureza de Deus, essa é a natureza dos seus filhos. Então esse tempo determinado está gerando os filhos semelhantes ao Pai. Amém, igreja? Aleluia. O amor tudo suporta. Amém, igreja? Olha o que o Senhor está suportando acerca dos anjos rebeldes. Olha o que o Senhor está suportando acerca dos homens rebeldes. Eu queria te dizer que o bem sempre vai vencer o mal. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmão? Porque o bem, aleluia, está fora do tempo. O mal foi criado dentro do tempo para ser uma prova de amor. Então, todo o mal que qualquer um pode experimentar e se responsabilizar por ele, dentro dessa criação de Deus, tem um tempo determinado para ser julgado, para ser exterminado. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, o bem vai vencer no fim. Amém, irmãos? O bem suporta, o bem acredita, o bem crê, mesmo dentro do mal. Vocês entendem isso, irmão? Porque Deus Criador é aquele que pode, só Ele pode, transformar, porque foi Ele que criou, transformar todo o mal em bem. Para Deus as trevas são como luz. A questão é a perspectiva de quem está nessa realidade. Você crê como o Criador crê? Você ama como o Criador ama? Você espera como o Criador espera? Se assim for, então bem-vindo à natureza do Criador. Bem-vindo à natureza do Pai. Filhos benditos de meu Pai. Olha que extraordinário. Olha o preço. Em Hebreus capítulo 5, abra sua Bíblia, a partir do versículo 8. Hebreus capítulo 5. Vai falar do sacrifício do Filho, o Messias, o Cristo, a semente da mulher que estava prometido para esse tempo determinado. Olha isso aqui, irmãos, Hebreus 5, 8 a 10. Quem encontrou, diga amém. Olha isso aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O primeiro Adão, ele aprendeu a desobedecer, sem ainda sofrer. Amém, igreja? Estava tudo perfeito, tudo muito perfeito no jardim, mas por conta de um engano, ele aprendeu a desobedecer, mesmo sem sofrer. O segundo Adão entrou na realidade do sofrimento, da consequência do mal, escolhido pelos anjos, escolhido pela humanidade. Esse Deus se desfaz da sua glória, ele sai de fora da criação, ele se esvazia de si mesmo, entra dentro da sua criação, e lá no estado mais pequeno, no meio do barro, que Deus chama de homem, ele se faz um recipiente, ele se esvazia da sua natureza divina. Lembra, irmãos, que a natureza divina permanece o bem,
separado do mal? Pois esse Deus, irmão, pagou um preço de vir na natureza terrena, que estava em queda, em carne humana, misturada com bem e o mal. Ele se faz exatamente nesse ponto. E ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Se o primeiro Adão, que estava perfeito em Deus, por uma tentação da sua própria mente, na sua própria autoridade de vontade, achando que o bem em si mesmo, ele conhece o seu próprio mal. Ele cai. E ele experimenta a consequência. A consequência é o sofrimento. Agora, esse segundo Adão, o último Adão, o Filho de Deus, se esvazia. E isso já estava planejado em acordo. Que no tempo determinado ele haveria de nascer. Para exatamente ser obediente por aquilo que sofreu. E uma vez, aquele que era perfeito, se esvaziou de perfeição, entrou na natureza que está imperfeita. Agora, dentro dessa natureza imperfeita, junto na dependência da natureza que é divina, pelo Espírito de Deus, ele dá um equilíbrio do ponto do bem e do mal, daquilo que é santo e profano, daquilo que é trevas e luz, no ponto perfeito, que é da unidade, da paz, entre a natureza de Deus e de todas as naturezas criadas por Deus. Ele se condiciona, aleluia, e ele agora é aperfeiçoado. Ele começa agora, dentro dessa natureza, separar o bem do mal, e ele consome, ele faz a consumação dessa obra lá na cruz, e ali é consumado esta obra de redenção. Ele dá agora uma natureza, dá um fruto, essa obediência, dentro da tentação do mal, dentro da tentação de si mesmo, do bem e do mal. Ele, em obediência ao Pai, ele traz a natureza redimida, que é a natureza que deixa o orgulho, se coloca na humildade, e agora vai santificando, purificando, se separando do mal, para o bem de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Olha só, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu quero ir com vocês lá no versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Em outra versão vai dizer para os perfeitos, ou para os aperfeiçoados. E vai dizer então, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Amém, irmãos? A natureza aperfeiçoada, redimida, ela tem consciência do seu próprio mal, ela tem consciência do seu próprio bem, e pega então o seu bem e o seu mal, e faz morrer ele, para que o bem perfeito de Deus leve essa natureza a obedecer o bem de Deus, a vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? Quem está conseguindo entender aí? Amém? E a Bíblia diz que isso é uma justiça, e que quem consegue discernir o bem do mal, separar o bem do mal, está sendo aperfeiçoado. E ele fez isso na cruz. Amém, irmãos? Leia comigo em Tiago 1, 12 e 18. Tiago 1, 12 e 18, eu vou ler para você, por favor, escute aqui. A Bíblia diz lá em Tiago 1, 12, diz assim: feliz, atenção, irmãos, feliz é o Adão, feliz é o homem que persevera na provação. Amém, irmãos? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então a prova de Adão tinha um tempo determinado. Se ele fosse provado e aprovado no amor,
ele receberia não só o fruto da vida, mas a coroa, a aprovação, a permanência da perfeição. Atenção, igreja. Olha o que diz Tiago: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É para aqueles que amam, e quem ama permanece no seu amor, permanece no seu mandamento. Adão deixou de amar a Deus, e na prova do amor, ele é reprovado, ele cai. Versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, atenção, você que tem a mente, que o tempo todo está se alimentando da dúvida, da justiça de Deus. Atenção, quando alguém for tentado, isso corresponde aos anjos que caíram, isso corresponde à natureza humana caída, todos os homens. Quando alguém, esse alguém é esses seres que foram criados para amar e permanecer no amor. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Amém, igreja? Amém, igreja? Lembra que o mal está fora? Lembra que essa é uma perspectiva de relação, de decisão do homem e dos anjos? Não do Criador? E tem um bom propósito de fazê-lo permanecer naquilo que é perfeito. O homem é um ser moral e ele precisa decidir sobre isso. Isso faz parte do amor. Agora, irmãos, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E se Deus não é tentado pelo mal, Ele vai fazer isso com a sua criação. E a ninguém tenta, cada um, atenção, os anjos e a humanidade, eu e você, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, versículo 16, não se deixe enganar. Diga para o seu irmão, não se deixe enganar. Porque você pode estar tendo um conceito de injustiça de Deus. Olhe para si mesmo. Você foi criado para amar, você foi criado igual, semelhante a Deus. Você tem o amor, você é responsável. E assim como o Criador é amor e é sacrifício, faz parte da natureza do amor se sacrificar, então Ele colocou isso também diante dessas criaturas. Se sacrifique por amor, porque eu sou assim. E Ele deu prova então, irmão, fazendo esse resgate no seu filho. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Meus amados irmãos, versículo 16, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Lembra que Ele forma a luz nas trevas? Amém, irmãos? É o Pai, é o Criador, dentro das trevas, dando forma à luz. O Pai das luzes, da luz da realidade de Deus, lá do alto, como também da realidade do sol, aonde nós estamos aqui, debaixo desse sol, dessa luz, que é uma forma. Atenção, irmãos, vem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus é perfeito. Amém, igreja? Por sua decisão, olha isso aqui, pelo seu amor, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém, irmãos? Os primeiros frutos.
Ele está dizendo que no começo, eles foram criados para um fruto perfeito, mas que desceram do seu propósito divino e entraram no propósito humano, mas dentro daquilo que é humano, o divino determinou um bom propósito de justiça, de resgate. O nosso próprio bem humano se misturou com o nosso próprio mal em nossa queda. Deixa eu te falar uma coisa que vai quebrar a sua cabeça. É fato, e você já aceitou isso dentro de você. Você é tentado pelo seu próprio mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você é tentado também pelo seu próprio bem. Porque pelo meu próprio bem, que eu acho que é bem, e quando faço bem, tem forma de bem, tem cheiro do bem, mas ele está misturado com o mal. É possível que eu, por fora, esteja fazendo algo bom, mas dentro de mim estou fazendo para aparecer. Estou fazendo porque o orgulho me move. E esse bem está misturado com o mal, e ele não pode salvar você. Essa natureza está caída. E o Messias, naquela cruz, trouxe uma nova natureza, para que a gente possa acessar o bem de Deus. E pelo bem de Deus eu faço o meu bem aqui, a minha vontade, se ajustar à vontade dEle. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu vou precisar encerrar aqui. Eu queria te dizer algo. Quando eu estou falando da unidade do reino, eu quero te dizer que em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito permanecem um. Agora atenção, olha o sacrifício da divindade. Na criação, prevendo que a criação iria cair, e a criação se separa do Criador. O Criador, que é em essência um, ele agora se sacrifica em amor, para experimentar uma separação. É aí onde surge o Filho, o Espírito, e eles vêm até a criação. E eu queria te levar a um ponto culminante. O Senhor Criador fez o sacrifício de se separar em manifestação, para resgatar a unidade do reino dele na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando numa boa obra de redenção. Os anjos e a humanidade, seres criados, tinham um tempo determinado para um aperfeiçoamento relacional de amor diante do Senhor. Com o pecado ou sem o pecado, o tempo de prova seria o mesmo. Esse crescimento e esse aperfeiçoamento é por conhecimento e graça. Então, se Adão tivesse permanecido sem pecar, ele permaneceria um tempo determinado por Deus, de prova. Ao final desse tempo, ele seria aprovado e coroado, em perfeição, em aperfeiçoamento, sem dor, sem sofrimento. Entende isso, irmãos? Mas agora com a queda, e por causa da queda, aquele que é um, que está fora da criação, entra dentro da criação e ele faz um sacrifício. Eu quero te levar a esse sacrifício. Eu quero te levar ao texto. Estou pulando tudo aqui, irmão, só para chegar lá. Olha para o seu irmão e fala assim: espera um pouquinho, irmão. Meu Deus. Segundo culto, terceiro culto. Queridos irmãos, eu quero apenas ler para você. Por favor. Lucas 4, a partir do versículo 1.
Lucas capítulo 4, versículo 1. Entenda este cálice da prova. O versículo 1 diz: quem encontrou, diga amém. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o a um alto monte, e mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e essa glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, atenção irmãos, ausentou-se dele por algum tempo. Diga para o seu irmão: por algum tempo, porque ele estava todo o tempo tentando Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Versículo 15. Depois disso tudo, irmão, ele vai, olha só, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, ele volta lá para a cidade dele, da onde ele se criou, onde fora criado, entrou num dia de sábado, no 7º dia. Segundo o seu costume, na sinagoga se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é isso, o ano aceitável? Deus estabelece um ciclo de 6 dias, o 7º dia guarda. Deus estabelece um ciclo de ano, 6 anos, trabalha na terra, o 7º ano todinho, deixa a terra descansar. Deus estabelece um ciclo de 7 vezes 70, vai dar 49 anos, no 50º ano, de 49 em 49 anos, Israel estava vivendo uma sombra de uma grande realidade, de um tempo determinado pelo Criador. No 50º ano, de cada ciclo de 49, o 50º ano era o ano em que todos aqueles que perderam sua terra, que foram escravos pelo seu próprio má conduta, cobiça, não administraram a herança que lhe foi dada, era anunciado no 50º ano, um tal de Gaal passava pelas terras de Israel, tocando trombeta, anunciando o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão das dívidas, o ano em que a terra seria decomposta e voltaria para aqueles que lhe eram de origem. Amém, irmãos? Jesus, ele é cheio do Espírito, e ele vem num tempo determinado anunciar
que o reino, que a terra, ela vai ser devolvida para o seu verdadeiro dono, amém, irmãos? Se Satanás, que foi entregue a ele pela vida e autoridade de Adão, quando pecou, porque dentro de Adão havia a autoridade e o domínio desse mundo, para estabelecer o reino de Deus, pelo Adão, primeiro Adão, a serpente veio e ganhou, usurpou isso. Isso foi dado por astúcia a Satanás. Ele grilou a terra. Só que aqueles que ele fez escravo, tem um tempo determinado, porque haveria de vir a semente da mulher, o resgatador, aquele que ia nos render, aquele que iria nos libertar do cativeiro do pecado e da morte. Ele haveria de vir para anunciar o ano aceitável do Senhor, aonde o perdão aconteceria e o resgate da terra voltaria ao seu verdadeiro dono. Amém, irmãos? O Senhor tem um bom propósito em tudo. E eu quero avançar aqui na leitura de Mateus 27, 45 e 46. Jesus, ele passa por todas essas tentações. Ele é cheio do Espírito. Ele mantém o Espírito cheio. A vontade do Pai, ele se sacrifica para fazer a vontade do Pai e não desobedecer a vontade do Pai, assim como o primeiro Adão desobedeceu. Agora, um preço de obediência é manter por amor a obediência. E quem ama, obedece. Quem permanece no amor, obedece o seu mandamento. Em Mateus 27, 45 a 46, vai nos dar a realidade. Atenção, irmãos, da cruz. E olha o que diz esse momento na cruz. Quem encontrou, diga amém. Olha só. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. Jesus está na cruz. Há 3 horas de morrer. Ele está pregado na cruz, ensanguentado. Ele não tem mais força. Atenção, irmãos. Ele está lá encerrando o fôlego de vida que ele tem. A morte está batendo nele, querendo tragá-lo. Ele resiste à morte. Atenção, irmãos. E quando deu meio-dia, durante 3 horas, até às 3 horas da tarde, houve trevas em toda a terra. Jesus está na cruz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus experimenta agora naquela cruz a separação. Deus se esvazia de si mesmo. E nesse momento da cruz, querida igreja, o Filho experimenta em carne humana. Ele era cheio do Espírito. Ele ouvia a Deus. Mas agora o Senhor, por uma justiça, executa nesse momento a ira, o juízo que está reservado para aqueles que se separaram de Deus e permanecem querendo a mistura do bem com o mal, querendo o orgulho. Ele agora, irmão, é executado na cruz. E agora Jesus experimenta algo que ele não tinha experimentado, que um pecador experimentou: a ausência de Deus. Durante 3 horas, ele experimenta a ausência de Deus, a ausência do Pai. Então nós temos um Deus que é perfeitamente um, e essa unidade do reino, mas para resgatar toda a criação, assim como a criação se separou de uma maneira justa, o Criador também paga o preço da separação.
e se coloca no lugar do pecador, daquele que se separou do bem, daquele que se separou de Deus. Amém, igreja? E ali, então, ele dá fim, ele ora e entrega o seu espírito, porque a vida, ela é oferecida em sacrifício, para resgatar aqueles que estão na morte, para serem redimidos e voltarem à vida. Amém, irmãos? Fique de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Aleluia. Ele, o rei do reino, se fez servo. Aleluia. E serviu em resgate de muitos. Aqueles que se perderam, ele veio resgatar. Aqueles que estavam cativos, ele veio trazer de volta para o Pai. E por uma questão de justiça, ele experimenta aquilo que experimentamos. E ele se coloca no nosso lugar. Aquele que era inocente, agora se faz pecado. E é nesse momento que a ira de Deus e a justiça de Deus o visita, fazendo essa separação. Ali eu e você estávamos. E o Senhor fez tudo isso, porque Ele é amor. E Ele veio te resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Te resgatar do mal para o seu bem perfeito. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos pela obra de salvação, pela obra de redenção do Senhor naquela cruz. Pelo Senhor experimentar o que nós experimentamos, pelo Senhor se colocar em nosso lugar, e isso só tem uma motivação: a essência do reino, a essência do seu amor. Obrigado, Jesus. Hoje, o nosso culto é para nós nos voltarmos a Ti, porque o Senhor tocou as nossas lepras, o Senhor veio até o nosso leprosário, e o Senhor saiu da sua cidade santa, e veio à margem da criação, e veio nos visitar em nosso leprosário, e o Senhor veio, e nos tocou, nos limpando da nossa lepra, nos limpando da nossa condição caída, da nossa enfermidade, da morte. E o Senhor nos limpou por causa do teu amor. E hoje, Pai, nós queremos dizer: nós somos daqueles que se voltam para Ti, em gratidão pela sua redenção. Nos cura, nos aperfeiçoa, nos separa do mal, nos santifica, Espírito Santo do Senhor. Nos convence do nosso pecado, da justiça que foi paga, do juízo, Senhor, que virá. Senhor, e nos convença, Pai, do nosso mal. Espírito Santo, nos santifica, purificando, Senhor, pelo fogo do Espírito, do nosso próprio mal, do nosso próprio pecado. Em nome de Jesus, assim abençoe, Pai, esta igreja, esta congregação, esse crente, esse pecador arrependido. Pai Santo, nós nos voltamos em gratidão. Senhor, nos cura e nos salva. Nós pertencemos ao Senhor e não ao pecado. Nós pertencemos ao reino da luz e não das trevas. Nós nos quebrantamos, Pai, com o coração, e aceitamos, Pai, a boa notícia, o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, assim seja a tua bênção sobre nós. Amém. Aleluia.
Abraça o seu irmão, dê a paz do Senhor para ele.